muito bem-vindos. Eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil aqui do Sejures. Bom, nós teremos agora aqui o nosso momento de estudos em Direito Civil, especificamente para a sua prova. E antes de qualquer coisa, de qualquer explicação atinente à matéria, eu gostaria de fazer algumas observações importantes aqui com vocês. A primeira delas é que eu fico totalmente à sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam nesse meio tempo de estudo. Então, anote o meu e-mail, é Jéssica Lourenco, exatamente aí como está o meu nome, jessicalourenco@gmail.com. Então você coloca lá no título do e-mail, aluno do Sejures, se identifica, eu vou lembrar de qual turma que você é e mande suas dúvidas, suas indagações. O importante é que você tenha a maior produtividade possível, você extraia o máximo das nossas aulas, tudo bem? Além disso, qualquer dúvida no que tange a alguma terminologia que eu venha utilizar, com a qual você não esteja familiarizado, da mesma forma, não deixe acumular. Isso pode acontecer e é normal, tá? Então, a nossa caminhada, ela prossegue depois das aulas. Eu não vou deixar você sozinho em momento algum. Então, vamos lá, nossa disciplina Direito Civil. Vamos nos despir de todos os preconceitos em relação a essa disciplina. É uma disciplina difícil, tem muita matéria. Qual vai ser a minha tarefa aqui? Vai ser desmistificar isso, trazer o direito civil para a sua realidade e te mostrar que é perfeitamente possível você acertar as questões dessa disciplina na sua prova, ok? Bom, de acordo com o que vai ser cobrado de você, qual o primeiro ponto que sempre vem para a nossa análise, de uma maneira geral, em provas jurídicas? A chamada LINDB. O que é a LINDB? A LINDB, é a abreviação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O que essa lei traz? A LINDB, dentro do conjunto de várias leis que nós temos no ordenamento jurídico, ela é uma lei que vai trazer normas que visam esclarecer o conteúdo de outras leis. É como se ela fosse uma lei que fosse explicar como outras leis devem ser aplicadas. Traz esse tipo de regramento. Daí se falar, como eu coloquei ali para você, que ela é uma norma de sobredireito, ou seja, é uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas. Então, justamente pelo fato de não ser uma norma exclusivamente de direito civil, ou seja, a LINDB, ela serve para regulamentar várias outras leis, é que um dia essa lei se chamou Lei de Introdução ao Código Civil e hoje, acertadamente, ela se chama Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ok? Essa lei, ela tanto serviu para introduzir o Código Civil de 16 como o Código Civil de 2002, por isso que ela tem esse aspecto atemporal, até mesmo porque o intuito dela como eu coloquei ali para vocês, o seu objetivo, que é ditar os aspectos gerais acerca da interpretação e da aplicação de uma norma. Então, esse é o sentido de existir essa lei. Bom, a LINDB em si, que é o Decreto-Lei 4657 de 42, dessa lei, quais os artigos que vão interessar para a sua prova? Especificamente do artigo 1º ao artigo 7º. Esses são os artigos que você deverá ter mais atenção. Dentro desse aspecto, o que você precisa direcionar o teu estudo? Não é o momento ideal para você pegar uma doutrina para estudar. É legal estudar pelo livro? Sim. É importante? Sim. Mas nesse momento você precisa estudar com estratégia. E qual é a dica que eu te dou?
lei seca, você vai estudar pela lei diretamente e pelo Código Civil. E é claro, sempre revisando o conteúdo das aulas, do material didático disponibilizado. É esse o arsenal que você precisa para partir para cima da banca nesses aspectos. Então, por gentileza, estejam com a LINDB em mãos, Decreto-Lei 4657/42. Se você não tem um Vademecum, né, a coletânea de legislação, você pode pegar no site do Planalto, tranquilamente. E vamos passar a acompanhar artigo por artigo dessa lei que é tão importante e que a probabilidade de cair uma questão na sua prova também é muito alta. Primeiro ponto que nós vamos analisar diz respeito à vigência da lei. Então vamos lá. Passando essa análise então da característica da LINDB, que é uma norma de sobredireito e que é uma norma atemporal, o estudo da vigência se impõe. Ora, onde está falando aí na LINDB sobre vigência? No artigo 1º. E o artigo 1º da LINDB diz assim: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, esse é o prazo para uma lei começar a produzir efeitos. Quando então a gente fala em vigência, eu coloquei ali para você, ó. Vigência está relacionada com a produção de efeitos da norma. Quando uma norma está vigendo, produz efeitos, impõe condutas e possui caráter coercitivo. Então, resumindo, quando uma lei está em vigor, é quando ela está produzindo todos os efeitos que nela mesma estão previstos. Simples assim. E a grande questão aí do artigo 1º é: quando que ela começa a produzir esses efeitos? 45 dias depois de oficialmente publicada, se a própria lei não disser nada. Por quê? Porque a própria lei pode chegar e falar assim: essa lei entra em vigor, por exemplo, na data da sua publicação, ou essa lei entra em vigor daqui a um ano após a data da sua publicação, como foi o caso do próprio Código Civil de 2002, ok? Então, ela pode ser de 45 dias. A lei, se não disser nada, vai ser de 45 dias. Se a lei disser, vai ser o prazo que ela disser, e ainda assim pode ser o prazo no sentido de imediatidade. Imediatamente após publicada, a lei começar a produzir efeitos. Qual é a grande questão aqui? É você verificar que esse lapso temporal entre a publicação de uma norma e a sua efetiva produção de efeitos, a sua vigência, é a chamada vacatio legis, né? Se escreve vacatio, mas se fala vacatio legis, ok? É esse período entre a publicação e a produção de efeitos da norma, certo? Então, essa é a regra que consta aí no artigo 1º da LINDB, na verdade. Então, coloquei ele para vocês. Há um prazo entre a publicação da norma e a sua vigência, sendo isso chamado de vacatio legis, ou seja, um prazo razoável para que você tenha conhecimento da lei. Pode a lei, em seu próprio texto, dizer a data de vigência, mas se for silente, aplica-se o artigo 1º da LINDB, esse que nós acabamos de efetuar a leitura. E nesse caso, qual vai ser o resultado? O resultado será que o prazo será de 45 dias, conforme o próprio artigo 45, ok? Bem, uma coisa para te tranquilizar. Dentro da prova que você vai enfrentar, temos uma coisa muito boa aí. Existe uma grande chance dessas questões serem cobradas exatamente de acordo com a letra da lei, exatamente como está aqui estampado. Mas é claro, pode ser por meio de um caso concreto e a partir dali você tem que ter o conhecimento para desmembrar esse caso concreto, aplicar a lei e chegar até a assertiva, mas em sua maioria, se você já estiver com o conhecimento
do texto legal, você já vai conseguir resolver essa questão, tá? Então, não se preocupe, fique calmo e ainda assim, se tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato comigo. Bem, esse é o prazo, então, em território nacional, 45 dias, se nada for dito. Agora segue uma pergunta importante. Qual é o período de vacácio? Qual período de vacácio tem uma norma brasileira para produzir efeitos no exterior? Quem traz essa resposta para a gente é o artigo 1º, em seu parágrafo 1º. Bom, a lei diz que quando uma lei que está aqui no Brasil, foi produzida em território nacional, tiver também aplicabilidade no exterior, esse prazo de vacácio, se a lei nada disser, não será o prazo de 45 dias, mas sim de 3 meses, ok? Então, atenção em relação a isso daqui. Observação, cuidado, porque já caiu em prova do examinador colocar assim, que em território estrangeiro o prazo de vacácio seria de 90 dias. Bom, você para pensar, 90 dias são 3 meses, mas juridicamente, não necessariamente 90 dias representarão 3 meses. Então, isso é uma pegadinha perigosa. Mas é claro, se ele fizer a questão e dentre as alternativas possíveis não tiver exatamente 3 meses, 90 dias seria a menos pior, ok? Mas se tiver, por exemplo, 90 dias e 3 meses, a resposta é 3 meses. Como vocês podem observar ali, durante o prazo de vacácio, a lei não tem obrigatoriedade e deve ser computada de acordo com o parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98. Você deve estar se perguntando o seguinte, tá, como assim? Que lei é essa que surgiu? Nós não estamos estudando a LINDB? Sim, mas presta atenção, uma lei é publicada. Existe um prazo entre a publicação dessa lei e o momento em que ela efetivamente vai produzir efeitos, certo? Certo. Então, esse prazo de vacácio, que a própria lei vai trazer, ou se ela não trouxer, a LINDB diz qual é, ou seja, 45 dias, ele precisa ser calculado, é preciso fazer a contagem dos prazos. E em direito civil, a contagem dos prazos segue o regramento do artigo 132 do Código Civil. Mas atenção, aqui reside a possibilidade de uma grande armadilha. Quando se fala em contagem de prazo para uma lei entrar em vigor, a lei que vai regular como esse prazo será contado será a Lei Complementar 95 de 98 e artigo 1º. Artigo 8º, parágrafo 1º. Olha só, vai ficar mais claro se nós fizermos a leitura. Acompanhe aqui comigo o parágrafo 1º do artigo 8º dessa lei complementar. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, foque a sua atenção aqui para aquela parte final, ó, que a contagem será feita como? Com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo. Então, para contar aqui, inclui a data da publicação e do último dia do prazo. Agora, por que não se aplica o artigo 132? Porque olha o que ele fala. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos excluído o dia do começo e incluído do vencimento, enquanto que o anterior faz diferente, ele faz incluindo a data de publicação e o último dia. Então, em síntese, para a contagem dos prazos de vacácio, você tem que aplicar o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98 e não o artigo 132 do Código Civil. Por quê? Porque esse regramento do 132 do Código Civil
exclusivamente para questões de cumprimento obrigacional. Então, coloquei ali para fazermos a síntese e fechar esse ponto, que a Lei Complementar 95 de 98 vai regular a contagem do prazo de vacância, enquanto que o artigo 132 do Código Civil, naturalmente, vai ficar com os prazos de natureza obrigacional, tá? Então, cuidado com isso daí, se ele resolver cobrar, você não vai errar. Bom, prosseguindo aqui. Você até pode estar achando um pouco esquisito que nós estamos falando de LINDB, eu coloquei ali, observação artigo 2028 do Código Civil. Pois é, esse artigo, ele em geral fica abandonado lá no final do Código e muitas vezes a leitura sequer é feita, mas ele deve ser colocado, estudado em conjunto aqui com o tema LINDB. Olha só o que ele diz, isso é para enriquecer o seu estudo. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código e se na data de sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Tá, se você não entendeu o que está escrito no artigo, é perfeitamente normal. Por quê? Porque ele tem uma redação muito truncada. E nesse momento eu apenas quero que você saiba que ele existe e deixe ele anotado aí num cantinho do caderno. Quando você fizer o estudo de LINDB, não deixa de estudar esse artigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes numa questão que ele vai cobrar essa lei de introdução, ele joga lá uma das alternativas, o texto desse artigo. Porque o texto do 2028 fala também sobre aplicação de normas, especificamente a aplicação de qual norma? Do Código Civil, tá bem? Então, deixa ele guardado aí, que no momento oportuno ele irá nos ajudar. Então, ok. Primeiro ponto que eu precisava falar sobre essa lei dizia respeito, então, à sua vigência. Então, quando a gente fala em vigência, a gente está dizendo o momento em si em que uma lei efetivamente passa a produzir seus efeitos. Superado isso, vamos aí para o nosso próximo ponto que eu quero passar para vocês, que diz respeito então à eficácia das leis. Então, anote no seu caderno, eficácia das leis. Qual será o artigo base para falarmos da eficácia das leis? Artigo 2º. Artigo 2º da LINDB, acompanhe comigo, é fundamental que você acompanhe a leitura da lei comigo, porque isso vai ajudar de forma absurda na retenção do conteúdo. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. O que esse artigo quer dizer, em outras palavras? Embora, se ele for cobrar de você, ele vai cobrar exatamente com essas palavras, só mudando uma coisinha ou outra, de repente, para ficar errado, mas se ele quiser corretamente, ele vai cobrar nesse sentido. E aí? Esse artigo diz o seguinte, ele consagra, anote por favor, o chamado princípio da continuidade das leis. O que é o princípio da continuidade das leis? Ora, quando uma lei começa a produzir efeitos, a regra é que ela vá produzindo efeitos, vá produzindo, até que outra chegue e venha revogá-la, ou que promova alguma modificação, ok? Do contrário, ela vai seguindo e vai produzindo efeitos. Mas temos uma exceção. Qual é a exceção? Quando a própria lei, no seu nascimento, ela já é uma lei daquele estilo que tem data certa para acabar, como, por exemplo, as leis orçamentárias. Então, daí que a gente verifica o texto do artigo 2º quando fala, não se destinando à vigência temporária, então se não for dessas leis que já tem data certa para terminar, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Princípio da continuidade das leis, ok? Então, muita atenção aí que esse é um outro ponto muito importante para o seu estudo. Outro ponto importante. Se eu digo para você que a lei terá vigência até que outra a modifique ou revogue, temos que estudar a revogação de uma lei. Bom,
Então a lei está lá produzindo os seus efeitos, a sociedade tendo que a ela se submeter-se aos seus preceitos. E essa lei pode ser revogada em algum momento. E existem várias espécies de revogação. Então, o que é a revogação de uma lei? Ora, a revogação é o seguinte: tenho essa lei aqui, essa lei vai sair do cenário jurídico e não mais vai ser aplicada. Primeira forma de afastar uma lei do cenário jurídico é a chamada derrogação. Quando eu falo em derrogação, eu estou falando na revogação de uma lei de maneira parcial. Eu vou revogar só uma parte da lei, eu não vou revogar a lei toda. Um exemplo que nós temos disso é o próprio Código Comercial, que foi revogado em grande parte, mas não no seu todo. Então, houve ali uma derrogação. Então, eu coloquei, parte da lei continua a viger e parte se extingue com a entrada em vigor de uma nova lei. E, por outro lado, nós temos a abrogação. Ora, de um lado, derrogação, que é a revogação parcial, e, por outro lado, a abrogação, que é a revogação total, absoluta. Então, aproveite a palavra abrogação para você decorar, digamos assim, decorar não, armazenar no seu HD mental a seguinte ideia. Quando eu falo em lembre de absoluta. Então, a abrogação é a revogação absoluta, revogação total. E por exclusão, a derrogação é a parcial, certo? Além disso, conforme nós podemos ver no artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da LINDB, uma lei ela pode ser revogada não apenas sob esse viés de ser afastada uma parte do seu conteúdo ou sua totalidade. Pode-se analisar a revogação de uma lei da forma que ela é feita. Se essa lei foi revogada expressamente ou tacitamente. A revogação expressa é aquela quando uma nova lei chega e diz que eu, lei nova, revogo a lei anterior. Exemplo, Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, lá no final, tem um determinado artigo que menciona assim: esta lei revoga a lei tal, tal e tal, que se referia ao Código Civil de 16, revogação expressa. E como que é a revogação tácita? Quando, de alguma forma, essa nova lei modifica aspectos da lei anterior, então, tornando-se incompatíveis, uma revoga a outra, ok? Então, tiramos aí duas lições, que a revogação, ela pode ser derrogação, que é a parcial, e a abrogação, que é a absoluta, a total. E temos também a revogação expressa, que precisa constar em algum lugar essa revogação, ou a tácita, aquela que é presumida, que você consegue inferir daquele contexto que uma lei, por ser incompatível com a outra, acabou revogando a anterior, tá? Repito sempre, 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 sempre. Qualquer dúvida, por mínima que seja, não deixe acumular. Envie um e-mail para mim quantas vezes forem necessárias. O importante é que você entenda perfeitamente isso, porque sempre cai questão dessa matéria. Tudo bem? Bom, então, somente para sedimentar, vamos ler o artigo. Artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, e aí eu que fiz a observação, revogação expressa, quando com ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, revogação tácita. E parágrafo 2º, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Então, em relação a isso, ficam essas dicas. Mas não para por aí o que nós temos que falar sobre revogação. É claro, né? Fica aí a dica nesse quadro para facilitar o seu estudo.
mas nós precisamos ir além. O fenômeno da revogação de uma lei, ele vai suscitar mais um tipo de estudo da sua parte, a chamada repristinação. Bem, muita atenção agora. Na verdade, eu preciso da sua máxima atenção. Atenção total, porque se existe uma chance dele tirar uma questão dessa lei, um dos temas fortes é repristinação. Então, não se prenda ao nome, que daí nós não vamos extrair muitas coisas. Entenda em si como que funciona esse fenômeno da repristinação, certo? Então acompanhe aqui comigo que eu vou dar um exemplo, vamos desenhar aí, que vai ficar mais fácil entender o contexto pela explicação do exemplo, para depois a gente chegar à conceituação do que vem a ser repristinação, ok? Então vamos lá. Imagine então que eu tenho aqui uma determinada lei A, tá? E essa lei A, dentro de um cenário de tempo, de um lapso temporal, ela é revogada por uma lei B. Então vem a lei B e revoga a lei A. Então a lei A saiu do cenário jurídico. Posteriormente, vem uma lei C e revoga a lei B. Então, em síntese, eu tinha uma lei A produzindo efeitos. Veio uma lei B e revogou essa lei A. Depois veio uma lei C e revogou a lei B. Então, quem está produzindo efeitos aqui? A lei C. Nesse contexto de sucessão de leis, qual seria o conceito de repristinação? Repristinação seria essa lei A voltar a produzir efeitos pelo fato da lei B, que revogou a lei A, ter sido revogada pela lei C. Então eu vou repetir. A repristinação seria a retomada de vigência da lei A pelo fato da lei B, que a revogou, ter sido revogada pela lei C. E aí, o fato da lei C revogar a B faria com que a A voltasse a produzir efeitos. Pergunta: é permitido isso no ordenamento jurídico brasileiro? As questões de prova sempre irão nesse sentido. Pode haver repristinação no direito civil brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro? A resposta é: depende. Por quê? A repristinação somente será possível se essa lei C aqui, quando entrar no cenário jurídico para revogar a lei B, ela chegar e falar o seguinte: eu, lei C, revogo a lei B e com essa revogação a lei A volta a produzir efeitos. Aí é admitido o fenômeno da repristinação. Então, admite-se a repristinação expressa. Por outro lado, é completamente vedada a repristinação tácita. O que seria a repristinação tácita? Seria o fato da lei A automaticamente voltar a produzir efeitos pelo fato da lei B ter sido revogada, ok? Então, anote o seguinte: é admissível somente a repristinação se for expressa. Veda-se a repristinação tácita. Portanto, cuidado com assertivas de prova no sentido genérico de que é vedada a repristinação no ordenamento jurídico brasileiro. É vedada a repristinação tácita. Mas agora, atenção! Se o seu examinador fizer mal a questão da prova e dentre as opções, a alternativa que fala é vedada a repristinação no direito brasileiro for a menos pior, por questão de estratégia você vai marcar essa, ok? Então tem que ter ali o tato na hora da prova para perceber, mas o que é vedada é a repristinação tácita, tudo bem?
Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Repristinação, então, acompanhem agora comigo o conceito. É a retomada automática da vigência da lei que foi revogada. Então, seria a lei A voltar automaticamente pela simples perda de vigência da sua norma revogadora, que seria a lei B. Lembram que foi revogada pela lei C? Então, artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Não é aceita a repristinação. Por que eu coloquei aí que não é aceita a repristinação? Para que você saiba que não é aceita a repristinação dentro do seu viés próprio, que a repristinação denota. Porque a repristinação em si, ela traz a ideia da retomada automática. Por isso que existem muitas vezes afirmações no sentido de que é vedada a repristinação, no sentido de que é vedada a retomada automática, ok? Então, fiquem ligados aí no que diz respeito a este fenômeno muito importante e que vocês não devem confundir com o efeito repristinatório específico das ações diretas de inconstitucionalidade do STF. Ponto que vocês não devem se preocupar agora, ao menos aqui na minha disciplina, tá bem? Bom, então, nesse momento nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo a aula. Aproveite para ver quantas vezes você precisar e tire as suas dúvidas comigo. Tudo bem? Então, um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.